Mais um exemplo. Temos aqui uma situação problema relacionada ao mecanismo de proteção de uma máquina de trefilar. Uma máquina de trefilar é uma máquina que produz arames. Foi dito no enunciado do exemplo que essas proteções amarelas, que precisam estar fechadas para que a máquina possa ser acionada, elas abaixam, elas se fecham, graças ao movimento de avanço de um cilindro pneumático. E essa máquina, por ter um grande comprimento, frequentemente atingindo 15, 20 metros, precisa possibilitar que essa proteção seja fechada em dois pontos diferentes, possivelmente nos extremos dessa máquina. Além disso, foi dito que a velocidade de fechamento dessas proteções, ou seja, o avanço do cilindro, precisa ter a possibilidade de controlar essa velocidade, para que a proteção não se feche com muita rapidez, podendo até causar um acidente. Sendo assim, vamos criar um circuito pneumático que consiga realizar essas tarefas. Acessando o menu onde encontramos os componentes pneumáticos, vamos utilizar um cilindro de duplação. Precisaremos também de uma válvula controladora de fluxo, para que a gente consiga fazer as proteções se fecharem com velocidade controlada. Como o cilindro de duplação possui duas conexões de entrada, nós precisaremos de uma válvula direcional que tenha pelo menos duas conexões de saída. Nesse caso, vamos usar uma válvula 5/2. Além disso, no enunciado do exercício, foi mencionado que é necessário que a proteção possa ser fechada de dois pontos diferentes. Então, precisaremos pelo menos de duas válvulas 3/2. No enunciado do exercício, não foi mencionado se é necessário que a abertura também aconteça de dois pontos diferentes. Dessa forma, vamos posicionar apenas uma válvula para fazer a abertura das proteções. Para que essas duas válvulas consigam trabalhar e realizar a abertura da válvula, da proteção através do acionamento do cilindro de dois pontos diferentes, é necessário que utilizemos um novo elemento, a válvula alternadora. Trata-se de uma válvula que pode receber sinal pneumático de um lado ou do outro lado, de maneira alternada, daí o nome de válvula alternadora. Se por acaso, quando posicionarmos essa válvula no circuito, mandarmos um sinal, uma pressão de ar pelo lado esquerdo, essa pressão de ar que chega na válvula vai empurrar a esfera para o outro lado e o ar vai conseguir passar em direção ao próximo componente do circuito. Se por acaso o sinal vier pela direita, vai acontecer a mesma coisa. O ar vai entrar na válvula alternadora, vai empurrar a esfera para o outro lado e vai seguir em direção ao próximo componente. Esse elemento também recebe a nomeação de elemento ou, porque ele pode ser acionado de um lado ou do outro. Além desses elementos, precisaremos de uma fonte de alimentação. Podemos então realizar as ligações. Acionamos o botão adequado e realizamos todas as ligações de pressão na tubulação que vem do compressor. Lembrando que na válvula 5/2, a conexão de pressão é a conexão do meio. Ligamos a pressão das outras válvulas. A válvula alternadora é ligada em série com os outros componentes. Então, a lateral da válvula alternadora, a conexão lateral dessa válvula, vai ser ligada em uma das válvulas que vai receber o botão e a outra lateral na válvula que vai receber o outro botão. Precisamos criar agora os pilotos pneumáticos desse elemento central, para que a gente consiga ligar a válvula alternadora e a válvula que vai fazer a abertura da proteção. Então, selecionamos o menu de acessórios, clicamos duas vezes na válvula, configuramos um piloto pneumático de cada lado,
Agora já temos mais duas conexões laterais nessa válvula. Então, podemos voltar a fazer as ligações e ligamos a saída do elemento OU em um dos pilotos e a saída da válvula de abertura da proteção no outro piloto. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui para não ficar linha sobre linha. Precisamos também fazer as ligações do cilindro. O retorno não vai ter controle de velocidade, mas o avanço terá. Então, no avanço, nós precisamos ligar a válvula controladora de fluxo em série com a válvula direcional principal. Sempre com a preocupação de não deixar os componentes de maneira confusa, para que seja sempre possível entender o funcionamento do circuito. Para entender melhor as ligações que estamos fazendo, vamos mudar o modo de exibição para exibição de símbolos. Agora é possível perceber que quando acionarmos essa válvula, ela dará passagem através do alinhamento dessa setinha com a linha de ar comprimido. Ela vai dar passagem para o ar vai chegar até a válvula de alternância, vai soprar essa esferinha para o outro lado, a esferinha vai vedar a saída do ar pelo lado de cá, e esse ar que está vindo por essa tubulação vai conseguir chegar até a válvula principal e pilotar a mesma. Se por acaso, ao invés de apertar o botão dessa válvula, apertarmos o botão da outra válvula, o ar vai passar através da válvula, vai chegar na válvula de alternância, vai empurrar a esferinha para o outro lado e vai também, do mesmo jeito, conseguir chegar até a válvula principal. Como está a válvula principal, mudar a posição dela, essa setinha inclinada vai então fazer a ligação da pressão com essa conexão, o ar sobe por essa tubulação e chega na válvula reguladora de fluxo. Na válvula reguladora de fluxo, esse ar vai encontrar dois caminhos. Ou ele vai passar por esse bloqueio, mas não vai ser possível, porque ele vai tentar empurrar essa esferinha contra a sede da válvula. Quanto mais ele empurrar a esferinha, mais ela vai vedar a passagem. Aqui não vai conseguir, o ar nessa região não vai conseguir passar. Ele só vai ter uma alternativa então. Ele vai ser obrigado a passar por esse estrangulamento, por essa torneirinha. Aí nessa torneirinha o operador vai fechar ela para controlar a velocidade de avanço do atuador. Dessa forma então, o ar vai passar pela válvula, vai preencher a câmara do cilindro e o cilindro vai avançar com velocidade reduzida. No momento de retorno do cilindro, quando apertarmos o outro botão da terceira válvula 3/2, todo esse ar que estava na câmara do cilindro porque ele avançou, esse ar vai escapar por essa tubulação. Mas ele não vai precisar passar pelo estrangulamento, porque quando ele chega nesse nó, ou ele passa pelo estrangulamento, ele se espreme para passar ali, né? Ele vai passar pelo bypass aqui, pelo desvio. E agora, olha só a posição da esferinha em relação ao chapeuzinho aqui, ó, em relação à sede da válvula. Esse ar vai precisar apenas empurrar a esferinha, passar ao redor dela e chegar até a válvula para conseguir escapar para a atmosfera. Então, antes da gente simular, a gente vai precisar apenas configurar os escapes. Todas essas válvulas estão sem os escapes configurados. Vamos colocar um escape não canalizado mesmo. É só para a gente conseguir fazer a simulação. A válvula 5/2, ela tem dois escapes. Então a válvula 5/2, ela possui duas saídas na parte de cima, e na parte de baixo essa válvula possui dois escapes, que são as conexões das extremidades, e no meio a gente tem a pressão. Bom, agora a gente já pode fazer a simulação. Apertamos o botão para simular. Aquela velha mensagem,
que não é possível fazer a simulação nesse modo, é necessário mudar a visualização para desenho. A gente coloca assim. Vamos simular, mas para a gente poder ver o funcionamento, a gente arrasta esse botão para o lado de cá. Ah, não dá para simular, né? Esquecemos de fazer os acionamentos das válvulas. Então, essa válvula aqui, ela vai ser acionada por botão, retorno por mola. Essa aqui também vai ser acionada por botão e retorno por mola. Essa aqui não pode ser fim de curso, né? Não pode ser acionamento mecânico, também tem que ser um botão, porque essa daqui vai fazer a abertura da proteção. E a proteção não pode abrir na hora que o cilindro avançar, tem que ser o próprio operador que vem aqui e aciona essa proteção. Então, vamos só posicionar melhor esses componentes. E agora a gente pode fazer a simulação. Vamos simular. O que tem que acontecer é o seguinte: essas duas válvulas elas vão ser posicionadas em regiões distantes lá na máquina. Então vamos imaginar que essa válvula está posicionada nessa região da máquina. Quando eu apertar o botão, o cilindro tem que avançar e a proteção fechar. Quando eu apertar o outro botão, a proteção tem que abrir, né? O operador manipular, fazer as regulagens na máquina. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade de simulação para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Acontece que essa válvula reguladora de fluxo, ela é uma espécie de uma torneirinha. A gente pode vir aqui e fechar essa válvula, fechar um pouquinho essa torneirinha, que aí o cilindro vai avançar com velocidade controlada. Para isso a gente tem que interromper a simulação, clicar 2 vezes em cima dessa válvula e diminuir a abertura. Ao invés de 100%, vamos colocar aqui, para a gente poder visualizar, vamos colocar uns 30%. Para a gente ver a diferença entre a velocidade de avanço, que é controlada, e o retorno, que não é controlado. No retorno, o cilindro vai avançar com velocidade máxima. Então, vamos simular de novo. Play. Eu estou desse lado da máquina. Eu vou apertar esse botão. O cilindro avança em velocidade controlada. Mesmo que eu tenha dado apenas um pulso no botão, ele vai avançar e lentamente fechar a proteção. Agora eu preciso fazer alguma regulagem na máquina. A gente aperta o outro botão e o cilindro se fecha. Ele retornou com velocidade maior. Agora eu estou do outro lado da máquina, estou lá no início da máquina. Aperto esse botão, o cilindro avança com velocidade controlada, com velocidade lenta. Essa velocidade de avanço está sendo regulada por essa válvula reguladora de fluxo. Quero abrir a proteção, quero fazer o cilindro recuar, é só apertar o outro botão e ele recua rapidamente. E se apertar as duas válvulas ao mesmo tempo? Não vai fazer diferença. O cilindro vai avançar com a mesma velocidade, não vai haver diferença nenhuma. Muito obrigado e até a próxima.